as provas, repetindo-se aos ouvidos dos humanos que a hora é chegada, os tempos são esses, grandes surpresas, grandes abatimentos causam aos homens o cumprimento dessas mesmas provas. E elas aí estão sobre a face da terra, desde a carnificina em que seres inocentes, talvez, servem de instrumento a grandes provas, até os grandes cataclismas, acontecimentos que não pertencem à esfera humana, coisas sobrenaturais, para os homens, expiações coletivas e individuais, pesando sobre os ombros de cada um, sofrimentos morais, dores físicas, tudo isso aterrorizando o mundo. Tudo isso que é, senão o cumprimento das profecias que se encontram exaradas nas páginas dos livros sagrados. No entanto, não obstante toda essa verdade que vós recebeis e aceitais de boa vontade, muito poderia o homem fazer para que fossem atenuadas essas dores. Bastaria, para tanto, que o ódio não tivesse guarida no peito humano, que a indiferença não viesse esfriar os laços fraternos que devem estreitar a humanidade, que a ambição desenfreada também não se apossasse do caráter humano. Em substituição desses grandes pecados viessem os sentimentos bons de piedade, de solidariedade e caridade, encher os espíritos que habitam a face da terra. Como seriam suportadas as dores, como seriam leves as cruzes, como seriam atenuadas as provas, como tudo isso seria suave e doce pela consolação, pelo bálsamo tranquilo trazido do além pelos espíritos bons. Os espíritos do bem necessitam realmente ter uma força, que vós não podeis imaginar, para despender, no intuito de se aproximarem da terra, porque a terra só respira maldade, só transpira egoísmo. Dá a impressão de que uma influência satânica dela se haja apoderado. E onde estão os espíritos do bem? Nos mesmos lugares onde sempre estiveram, mas vós sabeis que Deus não força ninguém. Suponde, além corre uma cascata de água límpida, puríssima, serena e suave, para mitigar a sede daquele que padece, poderá ela desprender-se de onde está, ou sois vós que tendes de ir lá, com o vosso recipiente, para adquirir o líquido puro que virá saciar a ardente sede que vos aflige. É preciso também, meus amigos, algum esforço, alguma tentativa da parte do homem. Não é simplesmente esperar que o maná do céu entre de portas adentro. É preciso pedir, é preciso atrair, é preciso desejar. Os espíritos elevados, os bons mensageiros do espaço, não vêm forçar as portas do coração de ninguém. Quando muito, eles podem impeli-los brandamente, não encontrando resistência. Direis vós, por quê? Para respeitar, antes de tudo, a lei do livre-arbítrio instituída pelo Criador, lei inviolável em todos os tempos. Assim pois, meus amigos, é possível atenuar todo o mal, as calamidades, as desgraças, tudo isso é possível dominar, bastando para tanto que o homem deseje ser bom, guarde no seu íntimo o sentimento do perdão para as faltas alheias, não se transformando num juiz impenitente, que olha para as faltas dos outros com a maior severidade e inclemência, enquanto busca, para as suas, atenuantes que não aceita para as do próximo. Basta que o homem seja irmão do seu irmão, seja ele elevado, ou seja um irmão que ainda rasteja o pó da terra, é sempre um irmão. Quereis que vos diga? Os fracos são os mais necessitados. Todas as vezes que vós procurais atender aquele que é fraco, que não tem energia para se manter, mostrais compreender o mandamento divino. Continuai, meus amigos, trabalhando na senda do fazer bem, amai-vos reciprocamente, e tende confiança naquele que é vosso Pai, que derrama uma chuva benfazeja sobre todos os seres humanos, desde a pedra bruta, a rocha incipiente até o mais elevado espírito, e todos recebem a benção de Deus. Paz baixe sobre os homens, e que a caridade viva no coração da humanidade, como vive aninhada no seio dos espíritos puros. Deus vos guarde. Vicente de Paulo. Trabalho incessante. Paz, meus amigos. No esplendor augusto desse mundo além,
Reina a alegria, cada vez que um novo ser ingressa em sua luz. Cada vez se torna mais numerosa essa falange que vós conheceis, de espíritos redimidos, que na terra resgataram todas as suas dívidas e partiram para o além à disposição do Mestre Divino. Isso não significa de forma alguma que eles não voltarão à Terra em nova encarnação. Podem voltar, dependendo apenas do encargo que lhes seja confiado a desempenhar no planeta. Ultimamente, nesses últimos dias, em linguagem terrena, grande movimento tem havido nessas fileiras abençoadas por Jesus. Temos estado em uma atividade crescente, procurando diminuir as mágoas da terra, buscando abrir o entendimento dos homens que guiam os diversos países do mundo em que habitais, para lhes incutir as ideias do bem, e Deus sabe quantas dificuldades temos encontrado em nossos caminhos. O coração dos homens nem sempre está disposto a abrir as suas portas à entrada do bem, enraizado na prática do erro, raramente está disposto à regeneração. A mentalidade estreita de cérebros que vós julgais fortes, não lhes deixa entender as promessas radiosas do além, caso pautem os seus dias terrenos, as suas ordens, as suas determinações, pelo código divino do amor de Deus. E até temos tido oportunidade de ouvir críticas insensatas sobre o Evangelho de Jesus. Palavras amargas, palavras duras, criticando, diminuindo os conceitos sagrados que o Divino Mestre buscou implantar no coração humano. Incessantemente apelamos para as intuições, nem vós podeis calcular. Se fôssemos humanos seria tempo de dar ao corpo algum descanso. Sendo espíritos, a nossa energia se renova todos os dias, e nós vamos aurir, na fonte do bem, a força necessária para o nosso organismo espiritual. Baixar entre vós, meus amigos, é um prazer, é uma alegria, é uma expansão da alma. Sente-se que se é esperado, sente-se que se é desejado, compreende-se que nos reconhecem as primeiras palavras que pronunciamos, e tudo isso nos enche o espírito de grande prazer. Penetrar nesses outros lugares onde se realizam conferências a todos os momentos, onde só se cogita de armamentos, morte, guerras, planos sinistros, tenebrosos, é simplesmente verdadeiro sacrifício. Mas temos que o fazer. Procuramos as mulheres, criaturas mais propensas ao sentimentalismo, e vamos às esposas, às filhas, às mães, buscando despertar-lhes as cordas do coração, para neles incutir algum sentimento afetivo em prol das criaturas humanas. As mães, nós procuramos fazer sentir o amor das outras mães, o sacrifício, pela vida dos seus filhos. As esposas, nós procuramos recordar o amor das outras esposas, com igual direito aos seus maridos. Mas, corações empedernidos, faltas de crença real, cheias de formalismo, de crença meramente social, sem fundo religioso, sem alma, sem vida, oram sem o menor sentimento, balbuciando frases, e nada mais. Como é doloroso tudo isso! Estar entre vós, meus amigos, é um recreio, é um alívio, é um desafogo, olhar para aqueles que nos são caros, que na terra foram nossos, filhos do mesmo sangue, filhos da mesma carne. Que alegria invade a alma, que satisfação! Olhar para a mesa de trabalhos, onde cada um está pronto a receber seu irmão, seja ele pecador, seja ele um rebelde, um indigno, ou um ser evoluído, é caridoso, e nos dá vontade de trabalhar também. Aqui, estou, meus amigos, a vos falar da vida do além, a vida infinita, a vida eterna. Fechar os olhos às misérias humanas. Tende caridade, piedade dos que erram, volvei os vossos olhos espirituais para as paragens luminosas do além, fazei sempre o bem, e Deus vos dará recompensa lá, onde a vossa morada está sempre preparada por aquele que disse, eu vou, antes de vós, para preparar lugar. Trabalhai, meus amigos, trabalhai. Que Deus vos abençoe. Recordai-vos sempre que o último dia da vida terrena é o primeiro da felicidade no além, quando se tem a consciência limpa de culpas. Deus vos guie. Francisquinha.
em 10 de fevereiro de 1939. Onde se encontra o bem? Meus irmãos e meus amigos, felizes são as criaturas humanas que sabem tirar o bem em qualquer situação da vida. O bem se encontra, muitas vezes, escondido, aparentando que não existe, mas é a imperfeição do olhar humano, a sua fraqueza de inteligência que não deixam discernir onde ele se encontra. E essas criaturas que não enxergam o que é bem, têm as vistas muito largas, muito profundas para enxergar o que é mal. Nada lhes agrada, tudo lhes parece ruim, nada é perfeito, tudo representa mau pensamento, má vontade, nenhuma realização é feita de boa fé, e a hipocrisia, no dizer delas, está sempre cobrindo os fatos bons. Tais criaturas vêm na terra, mundo que Deus formou para a morada dos espíritos, não somente um vale de lágrimas, mas uma verdadeira penitenciária. A Terra, dizem, é um planeta maldito, um verdadeiro inferno, é aqui que se pagam todas as dívidas, a Terra não é abençoada por Deus, tudo quanto nela se vê é a perdição e maldade. Pessimismo, meus amigos, pessimismo. A Terra não foi criada propositadamente para o mal. Nem Deus iria criar mundos nessas condições. O que nós chamamos mundos inferiores são os mundos adequados à evolução dos seres igualmente inferiores. Desde que o ser tenha evolução, desde que progrida, não pode mais habitar num planeta que só serve realmente para criaturas atrasadas. Pergunta-se, quem faz a inferioridade da Terra? Quem faz o seu pecado? Quem faz as suas imperfeições? Quem provoca o ambiente pesado que nela se encontra? Quem é a causa das torturas da vida terrena? Quem dá motivo às lágrimas que na terra se derramam? O homem, espírito atrasado, inferior, o homem, que não tem crença bem firmada na palavra de Deus, para saber que tudo quanto Deus fez é bom. No momento em que a criatura humana se capacitar de que a própria dor é uma benção, deixará de ver tudo negro. Não quero significar com isso que a Terra seja um paraíso, mas é o planeta de que o homem precisa para viver. O espírito, aqui, pode fazer a evolução necessária ao seu progresso. Mais tarde, quando a Terra não tiver mais lições para lhe dar, ele irá aprender em outros mundos. E notar que tenho razão para assim dizer, vós conheceis, na Terra, seres que vos parecem selecionados, criaturas que não parecem pertencer a esse mundo, tal o seu desprendimento das coisas pueris, das coisas materiais. Pela Terra, em que vós hoje viveis, têm passado espíritos de escola, seres evoluídos, que mais tarde poderão voltar ao planeta, mas será, certamente, em missão. E por que, para esses, a vida sempre pareceu boa? Porque eles olharam sempre para a face direita, limpa, da sua vida. Mas, quando o indivíduo tem dentro do peito um verdadeiro antro de perdição, só pode externar pensamentos dessa ordem, e, então, tudo quanto vê é negro. Não acredita na virtude, não crê na probidade de ninguém, julga sempre os caracteres inferiores ao seu, enfim, é um pessimista. Meus amigos, a Terra foi formada por Deus, basta isto para ser boa, não pode ser má. Dar-vos-ei um exemplo, que comprovará esta minha afirmação. Um indivíduo constrói um belo edifício. Todo o material empregado nessa construção é de primeira ordem. A casa fica pronta, resta, agora, o morador. Se esta trouxer móveis de acordo com a estrutura da casa em que vai morar, tudo parecerá bom. Mas, se, em vez disso, colocar dentro de sua habitação móveis em perfeito desacordo com tudo que lá se encontra de fino, o prédio não poderá parecer bom. Porque as paredes, o teto, o assoalho, tudo quanto lhe pertence é bom, mas o que o morador pôs lá dentro não presta. Não presta. É assim. A Terra aí está, com as suas montanhas, com os seus lagos, com os seus rios, com os seus mares, com as suas nuvens, com as suas belíssimas noites de luar, com toda a amenidade e frescura dos bons climas, a Terra aí está,
generosa e boa, a produzir sustento para o homem. Mas, se o homem não sabe aproveitar nada disso, se cruza os braços e deixa esmorecer todas as suas energias, se não pensa no trabalho e só entretém o cérebro em maquinações muitas vezes desonestas, o que pode achar de bom? Nada, tudo lhe parece mal, e ele tem inveja daqueles que procedem bem. Daí o seu pessimismo, a sua má vontade. Meus amigos, vós, que sois espíritas, deveis saber que a Terra, em que habitais, é uma planeta de evolução, é a vossa escola, o vosso aprendizado. Nessas aulas de todos os momentos que a vida vos dá, deveis aperfeiçoar-vos, aprendendo nas vossas experiências e nas alheias, para poderdes fornecer aos vossos espíritos, cabedal suficiente, de forma a vos sentirdes felizes. Eu vos desejo progresso relativo ao vosso planeta e ao planeta futuro em que fordes habitar, progresso equivalente. Deus vos guarde. Spínola. Em 14 de fevereiro de 1939. Oração. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, permite que, ao encerrar esta reunião, possa o teu servo juntar os pensamentos dos teus filhos em prece e te oferecer humildemente. Senhor Deus, no nosso íntimo e no de nossos irmãos, há muito que te dizer, há muito sentimento que só tu entendes, há muitas lembranças, há muitas saudades, muitas recordações, que só tu, Senhor Deus, podes compreender. Permite, pois, que os teus servos abençoados, aqueles encarregados por Jesus de auxiliar a humanidade sofredora, possam neste instante, baixar a este recinto, derramando sobre cada um dos presentes esmola de que lhe tem necessidade, que cada um receba em seu regaço a dádiva divina, rendendo a ti, Senhor Deus, toda a graça, todo o amor. Abençoa a cristandade, Senhor Deus, são teus filhos, creem em ti, e esperam de ti as maiores bênçãos. Abençoa o mundo sofredor. Permite que, nesses dias que se vão seguir, possam os bons espíritos conter os impulsos da mocidade, para que não se desvie da senda do dever, da linha de pureza, que todos devem seguir para o seu bem espiritual. Senhor Deus, mais uma vez rogamos a tua benção, a tua assistência, para todos aqueles que, neste momento, concentrados dentro de si mesmos, apelam a ti com as forças vivas da fé. E que sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Que assim seja. Célia. Em 14 de fevereiro de 1939. Flores e espinhos. Meus irmãos, meus amigos, Deus vos dê a sua santa paz. Nada é mais necessário ao homem na atualidade e em todos os tempos, do que a serenidade, essa paz cultivada pelos espíritos bons e desejosos de a implantar entre todos os homens. As criaturas humanas que se debatem constantemente em lutas, em pensamentos ignóbeis, deslizando para o caminho do erro, que os atrai sorrateiramente com promessas falazes de felicidade, precisam compreender que neste mundo de lágrimas e dores, onde as tentações pululam a cada passo, há a necessidade de uma fé sólida, intransigente, na qual o crente se baseie para poder prosseguir a sua jornada. Do cumprimento dos vossos deveres resultam grandes bênçãos, e, quantas vezes, deveres renegados por incúria, por falta de amor, por falta de gosto para o trabalho, trazem no futuro consequências penosas, difíceis de corrigir. Se o homem compreendesse as suas obrigações e mantivesse a sua atitude sempre correta, pautada pelos evangelhos do Divino Mestre, não praticaria na vida atos que contradizem em absoluto com a sua fé. Na vida, há rosas e espinhos, há criaturas que desejam passar por ela, espalhando o perfume das suas almas, beneficiando a todos os que delas se aproximam, há outras, porém, que são verdadeiros acúlios, nas quais as criaturas estranhas se ferem, porque elas têm prazer em rasgar fibras da alma, tal qual como os espinhos rasgam as carnes materiais. Homens flores,
homens espinhos, homens rosas, homens acúleos. Aqueles que são flores, pela serenidade do seu ser, pela suavidade da sua presença, infundem a tranquilidade, onde penetram, é de notar a satisfação, alegria que inunda os presentes. Mas um certo constrangimento se presencia, todas as vezes que um desses homens espinhos penetram numa agremiação, porque eles não têm linguagem comedida, com os seus atos e pensamentos, vão fazendo sangrar corações, vão sangrando, vão sendo indesejáveis, porque a sua presença molesta. Fugi dessas atitudes, meus amigos. Sede criaturas firmes, severas, e castigai o erro onde ele se encontre, mas não sejais como se diz, no vosso falar, implicantes. A implicância caminha paralela à intolerância. O intolerante não deseja em absoluto perdoar uma falta, por mais leve que seja, naquele que, por pensar diversamente, tornou-se seu desafeto. Desejais vós ser dos tais? Preferis passar na vida semeando bênçãos, carinhos, justiça e verdade, ou quereis ser como os cardos espinhosos a ferir corações, castigando inocentes, a mal entender tudo quanto vos chega aos ouvidos? Que preferis vós? Não penseis que assim falando eu quero vos tornar fracos, entregues às ondas da paixão humana. O que desejo é que tenhais firmeza, ação enérgica, pronta, mas que não tenhais a dureza do espinho que faz sangrar, causticar corações, maldizendo muitas vezes inocentes. Paz seja concedida a todos os homens. Que a sua benção divina repouse sobre todos os presentes. Bianca. Em 14 de fevereiro de 1939. Um voto animador. Seja Deus louvado em sua alta sabedoria, em sua alta caridade para com a humanidade. Meus amigos, meus irmãos, profundos ensinamentos deveis ter tirado das manifestações de hoje. Deveis ter compreendido que, para todos os espíritos infelizes, Espiritismo tem sempre a tábua de salvação, que deve lhes ser lançada como é atirada ao náufrago que vai afundar por falta de socorro. Para a salvação dos espíritos, que aspiram os meios de regeneração, há na providência divina o remédio infalível. Vós sabeis que quando alguém se debate nas ondas, prestes a submergir-se, e uma alma abnegada o vai acudir, é preciso saber como socorrê-lo. Do contrário, prendendo, na ânsia do desespero, o seu braço em volta do seu Salvador, morrerão ambos. Eis porque os salvadores abnegados tratam imediatamente de dominar o náufrago, por meio de um choque violento, de forma a poder arrastá-lo então para o posto de salvação. Este papel salvador, representa para os espíritos, a dor. Só ela é capaz de burilar caracteres, só ela é capaz de domar verdadeiras feras, pois quando o orgulho se apossa do indivíduo mesmo espírito, a ponto de o fazer negar a providência divina, só a dor salvadora poderá fazê-lo voltar ao bom caminho. Não desanimeis, pois. O vosso papel é de sempre pedir pelos que padecem em corpo e alma. Continuai. As vossas petições sob em Altíssimo, preces fervorosas em prol de todos os padecentes, e elas não voltarão vazias. Para o Asilo Espírita João Evangelista, um voto de louvor pela sua tenacidade na parte da caridade para com os infelizes. Oxalá para os trabalhos materiais, tenham os obreiros a mesma energia, o mesmo esforço, a mesma abnegação, cada vez que a energia se fizer necessária em qualquer situação, aliando-a à caridade mais perfeita. O Asilo Espírita João Evangelista cuida das almas e cuida dos corpos. Sede, pois, valentes, fervorosos nas vossas preces, e fazei para as criaturas humanas e para os espíritos todo o bem que puderdes. Isaura. Em 17 de fevereiro de 1939. Grande a seara. Meus irmãos, meus prezados amigos, eis-me em vossa presença neste instante, com o prazer de vos tornar a ver. Estou ciente do quanto buscais realizar em proveito da causa que defendeis. Vejo o vosso esforço,
a vossa tenacidade na propaganda espírita, para que almas sedentas de luz e verdade venham também se apropriar dos conhecimentos que a todos são trazidos em profusão. Livre é a vossa vontade em buscar atrair outros para o caminho do bem. E para a casa de João Evangelista, o templo sagrado do Espiritismo cristão, eu faço votos a Deus no sentido de que cada vez mais o seu progresso e a sua fé se fortifiquem e a sua caridade não esmoreça. Aqui tendes uma colmeia de trabalho que Deus oferece para as vossas atividades. Aqui tendes um ponto de concentração para o desenvolvimento das vossas esperanças. A seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos, já dizia, naquela época, o Divino Mestre. Por conseguinte, almas de boa vontade, que desejais associar-vos ao trabalho da propaganda espírita, não demoreis em fazê-lo. Há necessidade de mentalidades para o trabalho filosófico, como há necessidade de músculos para o trabalho manual. Desdobrai as vossas atividades, cada um como puder. Aquele que se sentir impelido para o trabalho espírita, não recue, de boa vontade se ofereça para a casa de João Evangelista. Vós que já tendes o que fazer aqui dentro, cuja responsabilidade não é pequena, não vos limiteis a tão somente desejar o bem, esforçai-vos em fazê-lo. Se inteligentemente associais a doutrina, a fé que abraçais, os conhecimentos que vos são dados, para a certeza da vossa alma, a vossa esperança é bem fundada, e a parte material do vosso ser não estacionará, quando tendes à frente tanto trabalho. Trabalhai, meus amigos, trabalhai com vontade, buscai saber em que podeis ser úteis, buscai saber qual ramo de trabalho que vos pode ser determinado aqui dentro, ajudai aqueles que mais se esforçam, porque o trabalho não é para um só, e sim para muitos, a boa vontade de muitos encoraja os fracos. O que há a fazer no asilo espírita João Evangelista é tornar realidade aquilo que a fé aceitou. De nada vale querer, desejar e não realizar. Tende esta obra como um culto, não somente de longe, pelo prisma da fantasia, da imaginação, olhai-a como uma realidade, tal qual é. Tocai de perto o interesse da casa, informai-vos, auxiliai, e buscai fazer sempre o melhor, em benefício das crianças. As crianças entregues a esta casa, são vindas por intermédio dos guias, muitas vezes, são eles que as encaminham, outras vezes é o próprio diretor da casa a quem lhes aponta o caminho a seguir. Se são dóceis, se são obedientes, se são boas, fácil é conduzi-las, se, pelo contrário, são indesejáveis, pouca vontade tendo de aqui permanecer, mas uma razão de conservá-las no seu posto. Com a máxima energia, se preciso for, há sempre possibilidade de fazer penetrar o bem em cérebros infantis. O descaso é um verdadeiro crime. Juntai-vos, pois, congregai-vos, sede fervorosos, e realizai na prática aquilo que a vossa mente idealizou em teoria. Deus vos proteja, Deus vos ampare. João de Freitas. Em 24 de fevereiro de 1939. Renovamento espiritual. Deus seja louvado, louvado seja o seu santo nome. Meus amigos e meus irmãos, vós não deveis vos admirar de tudo quanto se presencia no mundo em que habitais, seja nas vossas famílias, seja fora das vossas portas, na coletividade social. Tudo no mundo está sob as vistas de Deus. Mas cada criatura da terra tem a sua faculdade própria de direção, concedida pelo próprio Deus. Quem se desencaminha da senda do bem, não tendo conhecimento do seu erro, é digno de dó. Quem, porém, faz garbo em proceder sempre de acordo com seus próprios pendores, contra as leis de Deus, tem as responsabilidades pesadas. Tais criaturas fazem atrações penosas, lamentáveis, que, muitas vezes, se não for a direção do alto, se não for a fiscalização constante, o controle incessante dos mensageiros do espaço, se não for a bondade dos espíritos diretores,
tais criaturas se veriam muitas vezes na contingência dura de uma vergonha pública. É aconselhável, pois, a toda criatura espírita, que faça dentro de si mesma um exame completo da sua consciência, do seu pensar, do seu viver, das suas maneiras, das suas virtudes e dos seus defeitos. Sendo o pensamento sereno, calmo, verdadeiro, proveitoso, busque essa criatura corrigir todas as faltas, todas as imperfeições do seu caráter, para se apresentar limpo diante de Deus. Há necessidade desse grande esforço da parte do homem. Buscai-vos corrigir, meus amigos. Os sofredores, aqueles que padecem dores amargas, trilhando sempre o caminho direito da verdade, da justiça, estão dentro da lei de Deus, estão compreendendo a sua prova. Lágrimas amargas correm sobre as suas faces, são criaturas que diante de Deus não têm pecados de que se possam envergonhar, têm fracassos, têm, talvez, quedas, pusilanimidades humanas, mas não têm na consciência grandes pesos. Eu vos encorajo, meus amigos, a continuar de sempre avidamente, ansiosos de burilar o vosso caráter. Trabalhai fortemente, para que o homem velho, no dizer da Escritura Sagrada, seja substituído pelo homem novo. Seja um renovamento espiritual do homem velho em homem novo. Para trás todos os pecados, para frente toda a iniciativa, toda a esperança, toda a virtude. Espiritismo tem muito para vos dar. Esta frase tem sido repetida aqui por diferentes vezes, mas é preciso também que vós saibais abrir as portas dos vossos corações para as grandes bênçãos do alto. Sede fiéis, sede verdadeiros, sede honestos, sede puros de sentimentos e assim vivei dentro do Espiritismo, com a alma nas mãos. Deus perdoe os vossos pecados, assim como também os meus, as minhas imperfeições, os meus deslizes, porque também palmilhei esta terra, também vivi no meio em que vós viveis, também fui cercado de dificuldades, também tive muitas dores, também tive muitas provas, e tais provas me acompanharam além túmulo, vendo do lado de lá da fronteira puramente espiritual o sofrimento dos entes queridos que deixei na terra. Padeci e suportei. Aconselho a toda criatura que padece, que busque do alto a inspiração, calma e prudência, em qualquer deliberação. Calma e prudência, porque a miragem que o mundo apresenta é enganadora. A realidade é aquela que se tem diante dos olhos, tudo mais é sonho e miragem. Ninguém deve, para fugir às agonias, prender-se aos fios incautos das teias de aranhas, que balouçam com o vento e por fim prendem, cegam e atam. Calma e prudência. Onde estou me parece mal, onde irei talvez me seja pior. Glória a Deus, paz aos homens. Alfredo Barcelos. Em 24 de fevereiro de 1939. A vida eterna. Amados irmãos, meus amigos, Deus vos conceda a sua paz. Incessantemente as vozes do além repetem aos ouvidos humanos as doutrinas sagradas enviadas por Jesus, doutrinas de amor, de paz, de consolação e fé. Incessantemente os bons espíritos fazem sentir aos homens que a sua passagem na terra é temporária e que a sua habitação definitiva é o mundo das causas. O homem realiza a vida terrena como se ela fosse uma vida definitiva, e encara os acontecimentos da terra como fatos que lhe vão afetar apenas o presente, esquecendo-se de que lhe tem relação direta com o futuro. Para o homem, o momento atual é tudo, e ele sempre quer resolver esse momento precipitadamente, de acordo com o seu critério, muitas vezes insensato. O homem não se lembra de que o dia eterno soará, quando a sua tomada de contas será feita e ele, classificado, colocado no lugar que lhe compete. Muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no meu reino, disse Jesus. Muitos que se dizem cristãos o são unicamente de boca, de palavras, no fundo do coração, só é cristão aquele que segue os passos do Divino Mestre. Olhai para os grandes vultos da história, passai em revista os grandes fatos que o mundo não esquece.
encontrareis caracteres puros, virtudes inabaláveis, homens de fé, mas encontrareis, também, homens cuja fé não passava de um rótulo, indivíduos sanguinários, aos quais hoje se erigem nas praças públicas bronzes comemorativos da sua passagem pela terra e que não têm virtudes dentro da alma para apresentar aos seus guias, homens, que o mundo venera e cultua, com a folha corrida da alma inferior às de muitos pobres que passam na terra despercebidos. Vereis, por outro lado, que muitas criaturas a quem o mundo não considerou, até caluniou, emprestando-lhes maus sentimentos, têm no espaço, anotados em sua vida, fatos verdadeiramente beneméritos, ações dignas, provando assim, que seu caráter é bom, é superior. Meus amigos, vós não sereis julgados pelo que dizeis aparentemente, querendo convencer a outros, sereis julgados pela sinceridade das vossas palavras, pelos pensamentos puros, que não se podem ocultar de Deus, pelo fundo da vossa alma, tranquilo como um lago sereno, onde Jesus veja espelhada a sua imagem. Assim, tende cuidado com os dias terrenos, eles são temporários, não vos esqueçais, não edifiqueis sobre eles, num alicerce todo dúbio, todo falso. Os dias eternos são os de além-campa, esse, sim, é o futuro indescritível, esse, sim, é o dia que não se acaba, é o dia feliz. Vós realizais a vida de tal forma na terra, que por causa dessas impressões errôneas, por causa desses juízos falsos, vos mantendes muitas vezes em atitudes que longe de corrigirem o erro que quereis emendar, antes, pelo contrário, vão afetar a vossa compostura moral, manchando o vosso caráter. Tudo porque quisestes julgar, quando o vosso papel não é de juízes. Juiz só é um, porque esse não pode errar. Meus amigos, o lema do Espiritismo é caridade, caridade para com todos os seres, piedade de todos os infelizes, amor para todas as criaturas. Se bem que essa doutrina desagrade a muitos, nem por isso deixa de ser verdadeira. Muitos há que encontram nestas palavras humildade, fraternidade e caridade, sinônimos de pusilanimidade. Puro erro, engano manifesto. Caridade é a virtude excelsa por excelência, humildade. Que mais dizer? Humilde foi o próprio Cristo, fraternidade é a essência do cristianismo. Nada há de vergonhoso, revoltante ou deprimente, no exercício dessas virtudes básicas do cristianismo. Que os homens compreendam a doutrina que professam, que a estudem e guardem indelevelmente no seu pensamento, é o meu voto. Jean-Marie Vianney, Curidas. Em 28 de fevereiro de 1939. Após estudos sobre reencarnação. Meus amigos, lei abençoada e justa, como aliás todas as leis do Senhor, essa, da volta dos espíritos ao planeta. Quantas experiências conquistamos nós, quantas vitórias sobre nós mesmos, que aprendizado longo e útil faz o nosso espírito nessas jornadas incessantes da Terra para o espaço e do espaço para a Terra. Que aproveitamento! Na volta para o espaço, folheando o livro da nossa existência última, nós podemos apreciar todos os nossos atos, fazer a crítica imparcial, serena, de todos os nossos feitos, analisando cada um dos nossos sentimentos. E quantas vezes vemos a fraqueza do nosso espírito dando importância exagerada a acontecimentos fúteis na Terra, e desprezando aquilo que parecia inútil e que, no entanto, era de interesse primordial. O meu aprendizado tem sido longo. De vidas em vidas sucessivas, ora na Terra, ora no espaço, o meu espírito tem procurado aliviar o peso das suas responsabilidades, aceitando, muitas vezes, dores, sacrifícios, que o mundo não conhece. Ao lado de uma felicidade efêmera, ao lado de uma saúde perfeita, ao lado do supérfluo, cercando a nossa vida, quantos pesares ocultos, quantas decepções, quantas mágoas, que o mundo não viu e que se visse, talvez não lhes desse importância. Quantas vezes até o ridículo se aproxima daqueles a quem nós procuramos guardar com zelo,
E quantas vezes o nosso espírito padece, por não poder remediar estas coisas. Do alto, olha-se para a superfície da terra e vê-se esse formigueiro humano, que se agita de um lado para outro, cada um com os seus pendores, com as suas preocupações, cada um com a sua futilidade. E nós estudamos, e vemos que, em breve, é possível que também sejamos um dos tais e estejamos a mover-nos nesse redemoinho humano. Convém estudar, convém aprender a doutrina dos Espíritos, é necessário que nós saibamos dar valor àquilo que realmente tem, convém que, analisando as nossas faltas, a nossa própria vida, tenhamos mais tolerância com a vida dos outros, olhando para os nossos pecados, as nossas imperfeições, tenhamos, também, piedade dos outros e não estejamos todos os dias a martelar na mesma tecla, fazendo lembrar as quedas, os insucessos, as fraquezas, os erros alheios. Meus amigos, a reencarnação é necessária. Sempre que voltamos ao planeta, alguma coisa resta da recordação desse estudo. Eu, por exemplo, que cá estou e não sei quando voltarei, levo sempre a estudar a minha vida, sempre procurando ver os seus pontos fracos, com o desejo sincero de emendar todos os meus defeitos. Para vós, os bem-intencionados, vós, que gostais da doutrina espírita, que a tendes com amor guardada no vosso ser, eu repito, estudai-a, meus amigos. Nada mais consolador, nada mais perfeito na terra, nada melhor para vos aguentar, no balanço da vida ordinária, do que doutrina dos Espíritos. Continuai a estudá-la, e tende paciência com a fraqueza dos outros. É a lei de Deus que sejais amigos do próximo. Deus abençoe todos. Maria Luísa. Em 28 de fevereiro de 1939. Em uma data familiar. Meus amigos, meus irmãos, sou feliz em descer hoje ao vosso meio. Sinto-me bem em fazê-lo, porque esta oportunidade se oferece e eu não a devo rejeitar. Não penseis que é amor egoísta que me conduz até aquela que me procura. Em verdade, eu vos amo a todos, sois todos meus irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus. Mas os espíritos não buscam quebrar os laços de família. Sempre que podemos nos encontrar com aqueles a quem amamos, temos prazer em o fazer, e hoje, muito especialmente, eu venho em nome dos meus que partiram, trazer um abraço saudoso, e, ao mesmo tempo, um voto de prosperidade e paz para quem me deu ser material na terra. Amigos e irmãos, a palavra que tenho para vós, esta, confiança em Deus, fé, tranquilidade da alma, limpeza de coração, coragem para viver, não digo coragem para morrer. Repito, coragem para viver. A morte não existe, ela é, tão somente, a porta que se abre para que a alma se lance no infinito azul que vos cobre. Meus amigos, meus irmãos, sem fé não é possível viver neste mundo, em paz. É por isso que muitos desesperam, é por isso que pela porta falha do suicídio, muitos desertam, porque a fé não lhes alentou a alma, porque a confiança não repousava no íntimo do seu ser, bem ao contrário, fora o amor próprio que, ofendido, atirar o espírito para fora da linha do bem viver, o espírito orgulhoso não se importa de ferir fundo preceito evangélico. Sede, portanto, confiantes em Deus, malgrado o desespero em que vai o mundo, malgrado a má vontade de muitos, os tropeços que possais encontrar, malgrado todo o embaraço, deixai que permaneça libada a vossa fé. Recebei um amplexo espiritual de quem só deseja o vosso progresso e o vosso adiantamento espiritual. Para aquela que me ouve, e que talvez já me conheceu através destas palavras, um voto de coragem para suportar os dissabores da vida. Deus te guie, e a mim não desampare. Heloísa. Em 3 de março de 1939. Não se pode servir a dois senhores. Caros irmãos, prezados amigos, seja convosco a paz de Jesus. Amigos de sempre, mais uma palavra de conforto e animação neste instante. Meus amigos,
É certo que tendes passado ultimamente verdadeiras crises morais, que atormentam o vosso ânimo. Neste ou naquele lar há sempre uma perturbação, um motivo de desfalecimento. Não vos admireis que assim seja. Já se vos tem dito mais uma vez que o tempo é próprio para estas perseguições da sombra, porque só na sombra é que se organizam esses planos de perturbação aos viventes da terra, pobres pecadores, desejosos de progresso. É aconselhável, porém, a criatura humana, que se ponha sempre na defensiva. A defensiva é o amor fraterno, a ligação do pensamento, a pureza de intenções, o bom desejo, a caridade, a arma primordial do crente. Aceitar, porém, que os irmãos inferiores dirijam os seus pendores, incitando as suas ideias, instigando a proceder quantas vezes de mal a pior, é ser fraco, é ser pusilânime, é realmente lamentável. Mas, no momento das dores, no momento das aflições, não são os inferiores que os valem, são os amigos incansáveis, são os protetores, de quem muitas vezes eles escarnecem, é o Divino Mestre, cujos conselhos eles puseram de lado, é a ação dos guias a quem eles não ligam na ocasião da tentação, de forma tal, que, ligados à treva, os espíritos inferiores encontram facilidade em incutir nos seus espíritos os planos, as intenções maléficas, a vontade perversa, enfim, as deliberações injustas. Mas, para o alívio dos seus males, para o bem-estar do seu corpo e do seu espírito, eles aceitam a proteção do alto. Meus amigos, há uma verdade e esta verdade eu repito, não sou eu quem a dita, são palavras do próprio Cristo. Não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus, ou se serve ao homem, ou se é amigo de Jesus, tomando a sua cruz, sendo humilde, caridoso e bom, ou então sirva-se ao mundo com todo o seu pecado, com toda a sua indignidade, com todas as suas maldades, com todos os seus maus instintos. Não se pode ser duas coisas, meus amigos. Pactuar com um, aceitar-lhe os conselhos, desencaminhando a sua vida, alimentando pensamentos maléficos, por outro lado, receber alívio, caridade dos espíritos superiores, é um verdadeiro disparate. Por conseguinte, gravem todas estas verdades no íntimo da sua alma, não se pode servir a dois senhores. Deus vos guie e ampare. Irene. Em 3 de março de 1939. De uma crente em Jesus. Meus amigos, meus irmãos, aqui vim, nesta hora, pelo desejo imenso que tinha de me aproximar de vós. É bem possível que nenhum de vós saiba quem vos fala neste instante, no entanto, somos irmãos pela fé em Jesus. Sinto prazer imenso em estar convosco, porque, acompanhando de perto o desenvolvimento do vosso trabalho, tenho verificado que colocais no Cristo toda a vossa esperança, e esperareis de Jesus todo o apoio para a vossa vida material, e sabeis que a longa tarefa o que nesta casa vos dedicais não poderá ir avante sem a proteção do Divino Mestre, isso reconhecereis, e a ele recorreis em prece. Deus vos abençoe, meus caros amigos. Venho para vos dizer que foi sempre a fé no Cristo do Senhor que alentou os dias da minha vida terrena. Não vos venho contar a minha história, porque certamente é uma história comum, a de muitas mulheres sofredoras. Lutei nesta vida, tive muitos embaraços, muitas dificuldades a vencer, e passei muitas dores físicas e morais. Mas a minha alma estava sempre firme, olhando serena para o primeiro dia da minha existência extraterrena. Esse dia eu esperava, convicta de que seria o primeiro dia de felicidade real da minha vida. Não abracei a crença que vós hoje professais. Eu era cristã, mas não pertencia ao grêmio das pessoas espíritas. Entretanto, desencarnado da terra, com o espírito preparado, como estava, pelo amor de Jesus, muito embora não conhecesse logo a morte, na nova vida que encetava, não me perturbei tanto ao ponto de ficar sem esperança. Falharam algumas das minhas certezas. Uma era aquela de me encontrar imediatamente com o Salvador,
quando o corpo baixasse à sepultura. Nisso eu acreditava piamente, e vós, sabeis, e eu sei hoje, que não devia ser. Ninguém está preparado, na terra, para se apresentar em face de Jesus. Mas eu desconhecia, porque a minha fé não me havia ensinado, a repetição das vidas do Espírito no corpo. Eu não sabia que mais de uma vez havia habitado a terra e que outras tantas ainda cá tinha de voltar. Hoje é que o sei. Por que razão simpatizo com este trabalho, sendo ele um trabalho espírita? Fácil é explicar. Em primeiro lugar, ligam-se aqui laços de uma amizade antiga, a que sempre correspondi com verdade. Em segundo, a contínua estadia entre vós, muito embora não me conheçais, fez-me observar a vossa fé e compulsar o vosso íntimo, compreendendo que, afinal de contas, a teoria que abraçais é a minha. Vós amais a Jesus, eu o amo também, e o passo que destes avante de mim, que foi aquele de conhecerdes o Espiritismo na terra, quando eu só o conheci no espaço, adiantou-vos muito, separou-me de vós um tanto, para, agora, novamente nos juntar. E, se é possível dizer que um espírito é espírita, eu digo, porque acredito piamente nessa religião. A mim apontou meu caminho para o alto, mas não me explicou a descida para a terra, conduziu o meu espírito até os pés de Jesus pela fé, mas não me fez compreender que ninguém é tão puro que se possa avistar como o Mestre, antes me deu a esperança de ir diretamente para o seu seio amantíssimo. Hoje, compreendo que hei de vir muitas vezes, hei de resgatar muitas dívidas, para poder, então, habitar aquelas moradas que ele foi preparar para mim e vós. Uma saudação amiga a todos os presentes, na certeza de que quem hoje vos visita, ama sinceramente o asilo espírita João Evangelista, porque tem, dentro dele, gratidão profunda, sincera amizade, a quem também muito ama. Deus vos abençoe e me proteja sempre, para minha evolução. Celina. Em 7 de março de 1939. Oremos pelos sofredores. Meus amigos, meus irmãos, bendizei o sofrimento, qualquer que seja a sua origem, ele tem alto valor, e as almas que padecem, aceitando de boa mente a cruz que lhes toca, ganham espiritualmente forças para depurar todos os males que lhes estragam a carreira espiritual. Todo mal deve ser extirpado pela raiz. Assim como, no corpo, as operações cirúrgicas destroem, muitas vezes, germens causadores de grandes males e purificam o organismo material, no espírito, as dores morais cauterizam as chagas do pecado e o fazem progredir. Levantai as vistas para o alto, ajudai os sofredores da terra, orando por eles. Quantos anciãos, vergando ao peso dos anos, cruciados pelas amarguras da vida presente. Quantas esposas, dolorosamente feridas no seu coração, choram lágrimas amargas, pacientes, suportando as grandes dores da vida. Quantos jovens, na flor da idade, atirados ao leito do sofrimento, alta noite velando, porque o sono não lhes permite cerrar as pálpebras. Quantos padecem, até afastados dos seus, contando as horas interminas das noites de agonia. Quantos, meus amigos? Mas esse sofrimento é abençoado, e Deus faz derramar sobre as chagas dessas almas em provação o bálsamo consolador dos bons espíritos, Jesus, o Mestre Divino, que suou o sangue no Horto das Oliveiras, Jesus, que bebeu até a última gota o cálice de sofrimento, alenta as almas que padecem, e dá, Senhor Deus, que todos orem a Jesus, para que possam encontrar nele a paz para os seus espíritos. Meus amigos, orai sempre pelos que sofrem, para que eles saibam aproveitar as agruras do seu padecer. De minha parte, quantas vezes vou à terra, a visitar lares em luto, quantas vezes vou aos hospitais, aos sanatórios, visitar doentes e fazer por eles aquilo que a minha fraqueza permite. Quantas vezes busco lançar fluidos sobre esses corpos padecentes, encorajando as suas almas. Orai por eles, meus amigos, sede irmãos dos vossos irmãos sofredores,
e que Deus vos abençoe sempre. Carmen. Em 7 de março de 1939. Suportai as vossas dores. Meus amigos, meus irmãos, seja convosco a serena paz de Jesus. Entre em vossos espíritos a confiança naquele que tudo pode, dedica à humanidade inteira sincero amor. Entre em vosso entendimento os conhecimentos da sua moral evangélica, da sua caridade perfeita, dos seus constantes exemplos, da sua humildade, para que possais compreender os altos ensinos que o Divino Mestre veio trazer ao mundo, compenetrar-vos da sua grande verdade e procederdes sempre de acordo com essa lei, lei suave e doce, lei perfeita, sem falhas, lei imutável, correta e justa, que abrange todos os seres viventes, que a ninguém deixa de olhar com clemência, misericórdia e justiça. Meus irmãos, a vida presente se vos afigura cheia de tropeços e, muitas vezes, esqueceis os vossos corpos, porque há grandes lutas a enfrentar pelos vossos espíritos, porém o desânimo, a fraqueza do corpo, algumas vezes, é consequência da fraqueza espiritual. Bem-haja aquele que se souber manter de pé, moralmente, até o último dia da existência na superfície da terra. Outras vidas vos esperam, outros mundos, que Jesus foi preparar para vós, outras moradas felizes para o vosso espírito, recompensa do labor terreno, outras esperanças vos devem animar. Não consintais que o ambiente terreno, pesado, carregado, como se encontra, de fluidos provindos de pontos odientos, de lugares não cristãos, venha perturbar a paz dos vossos espíritos. Uma consciência tranquila é um verdadeiro espelho da alma. Tende, pois, o pensamento à altura da fé. Tende a vossa consciência limpa de culpas, procurai-vos manter sempre fortes e firmes na fé, ainda que sobrecarregados com o peso de grandes cruzes. A cruz, sinônimo de ignomínia, tornou-se sinônimo de redenção. Na cruz expirou o Cordeiro Imaculado de Deus. Carregai, portanto, as vossas dores, como ele carregou a cruz. Que a sua paz desça suave e meiga sobre todos vós. Que assim seja para o vosso progresso, para o adiantamento das vossas almas. Vicente de Paulo. Em 10 de março de 1939. Procurai caminhar na luz. Meus amigos, meus irmãos, Deus vos conceda sua luz. Sem a luz da fé, o caminho do homem na terra é lúgubre, pavoroso. As dificuldades que cercam todos os homens, para aqueles que enxergam a luz divina tornam-se suaves e doces, porque eles se recordam das palavras do Divino Mestre: tomai sobre vós o meu jugo que é suave, carregai o meu peso que é leve, e aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz. O homem que não tem fé não tem esses dizeres na sua mente. Cada dificuldade que antolha ao seu caminho, cada embaraço que surge em frente ao seu passo, representam para ele muralha intransponível, e, então, o desespero se aposta do seu ser. Ele tudo quer realizar, tudo quer vencer pela tenacidade da sua vontade indomável, mas não o consegue, porque há crises na vida do homem, fatos, quedas morais, que nenhuma criatura humana pode vencer por si. Só o humilde, só aquele que tem fé em Deus vencerá, porque suplica, pede o apoio divino e, se não consegue a determinação da sua vontade, ele compreende que o fardo representa uma dívida, e que toda a dívida tem que ser saldada. Assim, meus amigos, vós possuís uma doutrina que é um verdadeiro foco de luz para vossos olhos. Vós semelhais às grandes locomotivas que, para iluminarem o caminho, possuem aquele foco elétrico que vai apontando a estrada que a máquina tem de percorrer. Aquele que não tem fé caminha às escuras. Livrai-vos de caminhar às escuras. A escuridão é a treva. Procurai caminhar na luz. Ungi os vossos espíritos do sentimento de piedade, de misericórdia e caridade, e o farol da fé iluminará a vossa estrada. Por ela caminhareis seguros. Deus vos ampare e vos guie sempre. Tiago. Em 10 de março de 1939.
ninguém desfaleça. Meus amados irmãos, Deus vos abençoe. Sempre que não encontrardes na vossa razão um motivo que justifique os dissabores, contrariedades e desgostos que passais nesta vida transitória da matéria, sempre que o vosso entendimento não